Olá, eu sou a professora Mariana e hoje nós vamos conversar sobre os adverbs of frequency, que são os advérbios de frequência. Bom, como o próprio nome já diz, os advérbios de frequência, eles indicam a frequência com que se faz alguma coisa, certo? Então, eles indicam rotinas e ações que são praticadas por nós. É importante a gente entender que os advérbios de frequência, eles aparecem nas frases em qualquer tempo verbal, tá bom? Então, eles podem aparecer no passado, no presente, no futuro, certo? Nós vamos ver agora alguns advérbios de frequência e suas formas de uso. Bom, aqui estão alguns advérbios de frequência. Vocês vão observar que alguns eles possuem o mesmo significado, mas a forma de uso é que é diferente. Então, nós temos aqui 9 advérbios de frequência. São eles always, primeiro aqui, always, que significa sempre. Usually, que significa normalmente. Rarely, que significa raramente. Never, que significa nunca. Seldom, que significa raramente. A mesma coisa lá do rarely, ok? Occasionally, que significa ocasionalmente. Often, que significa frequentemente. Generally, que significa geralmente. E sometimes, que significa às vezes. Bom, agora a gente vai aprender um pouco sobre a forma de uso dos advérbios de frequência. Então, existe uma escala com esses advérbios. E ela está em porcentagem por quê? Por exemplo, uma coisa que é 0% de probabilidade é never, nunca, uma coisa que eu nunca faço. Então, 0% de probabilidade de eu fazer. A gente usa never. Uma coisa que você faz rarely, seldom. Rarely, 5%. Seldom, 15%. A gente vai voltar aqui para ver que seldom e rarely, eles têm o mesmo significado. Mas vejam aqui a frequência. O rarely é algo menos provável do que o seldom. Entenderam, mais ou menos? Occasionally, algo que tem assim 30% de chance de acontecer. É só para a gente ter um parâmetro de como utilizar. Sometimes, uma coisa que eu faço às vezes, então 50% ali. Às vezes eu faço, às vezes não faço, né? Tá equilibrado. Often, uma coisa que eu faço o quê? Frequentemente. Então é uma coisa que tem 70% de chance de acontecer, porque é algo que eu faço com mais frequência. Generally, uma coisa que eu faço geralmente, então 80%. Usually, uma coisa que eu faço normalmente, então é algo frequente na minha rotina. Usually, 90% de chance de eu fazer. E always, que é uma coisa que eu faço sempre, né? 100% de chance de acontecer. Essa escala aqui, ela ajuda a gente na hora de usar, né, de aplicar esses advérbios de frequência em algumas frases. Agora que vocês sabem a tradução e a frequência com que eles são utilizados, vamos observar alguns exemplos. Então vamos lá, Em geral, os advérbios de frequência, eles aparecem antes do tempo verbal, né? Do verbo principal da frase. Então, olha lá o exemplo. I usually wake up full of energy. Wake up, the wake, é o verbo principal. E onde que está o advérbio de frequência? Antes do verbo principal. Olha ele aqui, ó. Eu normalmente acordo cheio de energia. I usually wake up full of energy. Ok? Outro exemplo. He never listens to my advice. Listens é o verbo principal da frase. E olha onde está o advérbio de frequência. Antes do verbo principal. Então, he never listens to my advice. Ele nunca escuta meus conselhos. Certo? Mas, atenção, os advérbios de frequência, eles vêm sempre depois do verbo to be. A gente viu aqui em cima que eles aparecem antes do verbo principal, certo? Só que quando se trata do verbo to be, os advérbios de frequência vêm depois. Isso é na estrutura da frase.
Então, vamos lá. Olha essa frase aqui. Circulei aqui o verbo to be. Lembram do verbo to be? Am, is e are. Olha só. They are always late. Are é o verbo to be. Always é o advérbio de frequência. Então, ó, they are always late. Eles estão sempre atrasados. Outro exemplo. It is sometimes very hot in the summer. Cadê o verbo to be? Está circulado ali. Is. E o advérbio de frequência? Sometimes. Então, ó, o advérbio de frequência vem depois do verbo to be. It is sometimes very hot in the summer. Às vezes é muito quente no verão. Ok? Mais uma regrinha. Bom, com os verbos auxiliares, e aí vocês vão lembrar de quando a gente falou do do e do does. Lembram disso? Então, com os verbos auxiliares, como do e does, por exemplo, os advérbios de frequência aparecem depois do verbo auxiliar. Então, ó, em frases negativas, os advérbios ficam entre o auxiliar, né, o verbinho auxiliar, e a palavra not. O auxiliar é a palavra not e o verbo principal. Vamos pegar um exemplo aqui para ver. He doesn't usually get sick. O que é o verbo auxiliar? É o doesn't, ok? Que é a palavra does mais not. Olha aqui, ela aqui. E o advérbio de frequência? Bem aqui no meio. E depois o verbo principal, get. Então, ó, he doesn't usually get sick. Ele normalmente não fica doente. Então, o que essa regrinha aqui está falando pra gente? Que o advérbio de frequência vai ficar sempre entre o verbo auxiliar e o verbo principal da frase, mesmo que esse verbo auxiliar esteja na sua forma negativa, ok? Bom, com o advérbio never, não se coloca not em frases negativas. Gente, se eu já estou usando o advérbio de frequência que é o never, que significa nunca, eu não preciso colocar a palavrinha not nas frases negativas, porque fica redundante. Olha só, she has never worked. Eu preciso colocar she hasn't never worked? Não, porque se eu coloco o verbinho auxiliar mais a palavra not, não vai fazer sentido. Se eu já estou falando aqui a palavra nunca, que já é um advérbio de frequência que está indicando negação. Então, ela nunca trabalhou. She has never worked. O has é aqui, está funcionando aqui com o verbo auxiliar e o worked é o verbo principal da frase, certo? Olha aqui o nosso advérbio de frequência. Então, esse verbo auxiliar aqui, ele não precisa da palavrinha not para indicar que é uma frase negativa, porque o advérbio never já faz isso por si só. Novamente, ó. They never eat vegetables. Olha só, nessa frase aqui não tem verbo auxiliar. É uma frase que não tem verbo auxiliar. Então, o advérbio de frequência vai vir antes do verbo principal, que é aqui o eat. Então, they never eat vegetables. Eles nunca comem vegetais. Eu preciso colocar they not never eat vegetables? Não precisa da palavra not aqui em momento algum, porque o never já faz, né, já está indicando negação. Alguns advérbios podem vir tanto no começo da frase quanto no final da frase. E quais são essas exceções? Quais são esses que podem vir tanto no começo quanto no final? É o frequently, generally, normally, occasionally e sometimes. Por exemplo, ó, normally she leaves home by car. Normalmente ela sai de casa de carro, tá? Outro exemplo, occasionally I like to have ice cream for dessert. Então, ocasionalmente eu gosto de tomar sorvete como sobremesa. O often também, ó. She writes often. Ela escreve frequentemente. Esses advérbios aqui, eles podem vir tanto no início da frase quanto no final da frase. Faltou eu colocar aqui, ó, o often, mas tá aqui no exemplo para vocês entenderem. Então, tem essas exceções também, tá? Mais uma regrinha. A gente também usa os advérbios de frequência para responder a perguntinha how often. Essa frase, ó, how often, ela está perguntando assim, com que frequência? É isso que significa how often, com que frequência? Então, olha só esse mini diálogo.
How often do you go to the gym? Com que frequência você vai para a academia? E olha a resposta. I never go to the gym. Eu nunca vou à academia. Ou então a gente poderia colocar um outro advérbio de frequência. I frequently go to the gym. Né? Frequentemente, ou dependendo do que você for responder, de acordo lá com aquela tabela que a gente viu. Se alguém te faz uma pergunta, com que frequência você vai à academia? Aí você já vai pensando nisso aqui para elaborar a sua resposta, tá? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido as formas de uso dos advérbios de frequência e já sabem que qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Até a próxima!